Então, essa postagem que eu fiz hoje aqui, falando dos irmãos de Jesus. O que acontece, né? Na cultura hebraica, a gente não tem uma palavra clara para os parentescos. Existe o irmão, o pai e a mãe, mas o restante é muito complicado. Uma figura de autoridade para uma pessoa, um tio, pode ser chamado de pai. Um primo pode ser chamado de irmão. São termos como o nosso termo parente hoje. Parente é uma coisa muito ampla, né, que você pode usar sempre. Assim era no Antigo Testamento com ar, essa é a palavra para irmão. É mais ou menos como hoje. Eu tenho aqui um caso, por exemplo, que eu tenho primos de segundo grau que são, é, são meus primos de segundo grau, e eu fico tentando entender o que eles são da Anastácia, que é minha filha. Então, parece que é primo de terceiro grau, né? Já tem isso. Mas não tem uma palavra específica para a gente dar para isso. Ou, por exemplo, cunhado, né? Você não sabe exatamente se é... Tudo bem que tem concunhado também, mas são palavras que são um pouco confusas para a gente, né? Ou tio, alguém que é o seu tio bisavô. Sabe, tem umas palavras que são meio complicadas, e no fim das contas a gente acaba chamando por um termo mais genérico. Por exemplo, a minha bisavó chama de vó. E primos e tios, às vezes, de segundo e terceiro grau, chamam de primo também. Então, tem graus de parentesco hoje na língua portuguesa que não tem um termo bem definido. Pois bem, no hebraico, que é uma língua mais rudimentar, esses termos eram mais vagos ainda. E o que acontece é que pessoas são chamadas, às vezes, de tio e sobrinho, às vezes de primo, às vezes de irmão. O primo, especificamente, nem tem uma palavra. Até hoje, em Israel, a palavra usada é filho do tio, ben dod. É uma forma de hoje que a gente precisa ter uma palavra clara para primo, que eles fazem é chamar de filho do tio. Então, para vocês verem como é que isso é confuso. E o que acontece também, é o que eu trago aqui nesse vídeo, é que esses irmãos aí, entre aspas, né, de Jesus, eles aparecem como filhos de outra Maria. E eu trago aqui as passagens. E o que chama mais atenção é que, por exemplo, a mãe de João e Tiago, que são chamados irmãos, ela é chamada na Bíblia 2 vezes de mãe dos filhos de Zebedeu. Ela tem um nome específico, é Salomé. Enquanto que Nossa Senhora sempre aparece como a mãe de Jesus. Essas pessoas lá aparecem como irmãos de Jesus, no sentido de que são parentes, mas nunca aparecem como filhos de Maria. Filhos de Maria só tem duas pessoas na Bíblia. É Jesus e o discípulo amado, que Jesus fala, eis aí a tua mãe, e dá Nossa Senhora pra gente. Aí é engraçado que, olha só esse comentário que apareceu aqui, queria mostrar para vocês. Aqui, ó. Novo Testamento, sabe aqui, como é que eu tiro isso? Ó, o Novo Testamento foi escrito em hebraico ou grego, Ariel? Melhore. Então, é assim, um comentário que mostra a mentalidade protestante em contraste com a nossa. Porque, para o protestante, eu vou tirar aqui da tela para vocês me verem mais de perto. Para o protestante, o importante é a letra. Ou seja, aquilo que está escrito, a palavra que está escrito ali no Novo Testamento. E no Antigo Testamento, na Sagrada Escritura. Então, é um foco nas letras, nas palavras, nas preposições. É um foco no texto que representa uma realidade. Os primeiros cristãos não liam a Sagrada Escritura assim. Quem introduziu essa primazia da letra em detrimento da realidade que ela descreve foram os sucessores de Caifás. Lá pelo século II, 130, mais ou menos ali, um pouquinho antes, eles se reúnem em Jâmnia, no mesmo decreto em que eles tiram os evangelhos e o Novo Testamento das sinagogas, eles tiram também os 7 livros do Antigo Testamento que os protestantes abandonaram, mutilaram da Escritura. E esses também quiseram refazer a tradução da Bíblia hebraica para o grego sem ser a Septuaginta. Por quê? A Septuaginta, que é o que os primeiros cristãos usaram, o que os apóstolos usaram para pregar para os gentios que não falavam hebraico, a Septuaginta, ela focava na realidade que a Escritura está tentando descrever em hebraico. Então ela pega e tenta transformar aquilo em grego. Já a tradução que o Rabino Akiva mandou fazer, com seu discípulo Áquila, é uma tradução que foi na letra a letra, para fazer somatória ali de valores, para traduzir palavra a palavra. Só que isso é um absurdo, porque, primeiro que a inspiração divina das Escrituras, ela tem vários manuscritos diferentes, com variações de letras e palavras. Se realmente existisse uma versão específica que fosse a palavra de Deus, se não, tem que ser desse jeito, essa letra. Se fosse importante nesse nível, a letra, a coisa em si, né, a escrita, a gente não teria várias versões concorrentes que têm variações pequenas de uma para outra. Agora, se é como Jesus entendeu, e os discípulos entenderam, os apóstolos, os primeiros cristãos, o que é importante é a realidade que ela descreve. A Sagrada Escritura, ela só é importante, ela só é uma base para a nossa fé,
ela só é parte da palavra de Deus porque ela traz em si um relato inspirado pelo Espírito Santo do que aconteceu na realidade. Mas nós, isso é um princípio da exegese católica, o que nós precisamos fazer é entender o gênero literário, o que, que o autor quis fazer, qual o sentido literal que ele está dando para aquilo ali. E o que nós sabemos é que o que nós sabemos é que os autores do Novo Testamento não eram falantes de grego como língua materna. Então eles falavam hebraico, e eles trouxeram para o grego vários hebraísmos, que só são entendidos em grego quando a pessoa entende a cultura hebraica. Por exemplo, filho do homem, usado, ou os filhos de Adão, usado como sentido de humanidade, são hebraísmo. Ou, por exemplo, Pai Nosso que estás nos céus. Então, esses céus é um hebraísmo, porque no hebraico não existe singular para a palavra céu. É céus sempre, é shamayim. Ou então águas, também outra palavra que aparece muito no plural na Bíblia, que não tem sentido nas nossas línguas, porque são hebraísmos. No original, ali em hebraico, seria maim, ou seja, as águas. Não tem singular de água em hebraico. Então esses autores, eles trouxeram vários hebraísmos, ou por usar nomes hebraicos, ou por usar expressões e construções que vêm do hebraico. Isso aí, qualquer especialista de Bíblia, qualquer estudioso de Sagrada Escritura, qualquer exegeta, sabe, tem vários hebraísmos que a gente precisa identificar para compreender melhor o texto. Então esse senhorito aí que mandou essa mensagem, né, foi escrito em grego. Mas ele tem que lembrar que foi escrito por autores judeus. Então esses próprios autores, quando eles vão escrever em outra língua, é sabido, né, que algumas cartas, por exemplo, as cartas de São Paulo e a Epístola aos Hebreus, tem uma diferença ali clara de que alguém que falava grego maternalmente escreveu a Epístola aos Hebreus. Talvez alguém que ouviu São Paulo escreveu, porque está com um grego muito mais elevado, muito mais natural, muito mais fluido. Então isso existe na Escritura. E o que acontece é que quando esses judeus vão escrever, eles trazem coisas da sua cultura para o texto grego, apesar de escrever em outra língua. Como eu e você, quando a gente vai escrever em inglês, espanhol, se a gente sabe outras línguas, ou eu escrevendo hebraico, eu lembro que muitas vezes as construções das minhas frases eram construções portuguesas. Não eram construções naturais para um israelense. Várias vezes eu tive que reformular meu texto com a ajuda de um israelense, porque o que eu escrevi tinha sentido, mas estava formulado de um jeito meio estranho, né? Da mesma forma, com os livros da Bíblia. Tem vários livros que são escritos com claríssimo hebraísmo. O Evangelho de São Mateus é um cheio de hebraísmos. Então você vê que é um judeu escrevendo em outra língua. Então, assim, o fato de ser escrito em grego não significa que nós devemos, por dois motivos, nós não devemos ignorar completamente como foi que aconteceu e focar só na letra. Primeiro, que a coisa aconteceu no ambiente judeu em aramaico. E segundo, que o autor que escreve em grego a sua língua materna é o hebraico aramaico. Então ele não vai escrever exatamente como um grego. E tendo dito tudo isso, além disso, a própria palavra adelphos, que significa irmão em grego, tem outros significados também mais amplos na antiguidade, não é uma coisa específica só dos semitas. Até mesmo no mundo greco-romano, o conceito de irmão também era mais amplo, era uma palavra que era usada com mais amplitude. Assim, o que eu queria trazer nesse vídeo é que, além dos muitos argumentos que nós já demos sobre a virgindade perpétua de Nossa Senhora, também chama a atenção que ela nunca seja chamada de mãe de nenhuma outra pessoa a não ser de Cristo. Enquanto os outros irmãos ali que vão aparecendo, como Tiago e João, aparecem como os filhos a mãe dos filhos de Zebedeu aparece. Não aparece essa figura da mãe de dois irmãos. Enquanto Nossa Senhora, como mãe, tem apenas Jesus Cristo e depois o discípulo amado, que somos eu e você, filhos da nova Eva na cruz. Nossa Senhora diz sim a Deus ali na cruz. Jesus está lá morrendo na cruz. Nossa Senhora está de pé ao seu lado, também obedecendo a Deus, também dizendo sim. E é nesse momento em que a nova humanidade é gerida, em que a nova humanidade aparece. A humanidade que vem da graça, não vem da carne, não vem nós somos filhos de Adão e Eva pela carne, né? Pelas relações que os homens e as mulheres tiveram ao longo do tempo e pelo sangue que foi passando até nós. Já o novo Adão e a nova Eva dão a luz a nós pela obediência a Deus, pela graça, pelo sangue de Jesus Cristo. Agora é através do batismo que nós entramos nessa nova aliança. E passamos a ser filhos de Deus e filhos de Nossa Senhora. Ela passa a ser a nossa mãe, como Jesus diz no Evangelho de São João.
eu vou pedir que vocês adquiram o kit Onde Está na Bíblia. Ele é um kit perfeito que eu preparei aqui para você conseguir defender a fé católica, entender a fé católica e defendê-la e ensiná-la com base nas escrituras. Mas você vai receber o meu livro Onde Está na Bíblia. Ele é igual ao e-book Onde Está na Bíblia? Não, porque o e-book ele foi pensado para ser uma ferramenta de consulta. Então, quem tem o e-book aí já viu que ele é um negócio mais direto ao ponto, né? Então no livro eu mantenho a mesma estrutura, só que eu desenvolvi melhor os textos que acompanham esses versículos, para você conseguir raciocinar melhor. Então assim que você comprar, a gente vai mandar para você o livro físico. Mas nesse meio tempo você não vai ficar sem fazer nada. Você já vai fazer o curso A Bíblia contra os Hereges. O que é esse curso? Sou eu lendo o e-book Onde Está na Bíblia. Para cada pergunta, uma aulinha ali de 10, no máximo 20 minutos, em que eu vou ler com você e fazer reflexões. Se tem alguma coisa na patrística que já refuta, como você usa a Bíblia para convencer eles disso, como nós sabemos com a Bíblia que a posição católica é a correta. Você já vai fazendo esse curso no seu ritmo, o acesso é vitalício, você vai poder fazer sempre também. E aí, depois disso, tem um outro curso que ele é mais profundo, que é o Por que Não Sou Herege. Esse curso, o que ele é? São 6 aulas maiores, de até 1 hora, em que eu pego na escritura características do povo de Deus, que só estão na Igreja Católica, que vão te permitir se aprofundar mais nas raízes bíblicas da nossa igreja, e você vai passar a questionar os protestantes também. Bem, mas esse link aqui, ele vai estar na descrição também, ariellazari.com.br/kit Onde Está na Bíblia. Você vai adquirir esses 2 cursos e o livro físico vai estar muito mais preparado para defender sua fé com base na escritura.